A Agricultura BR fala agora sobre um tema extremamente sério para a produção agrícola do Brasil e, por que não dizer, para a alimentação no mundo todo. Eu falo da utilização do glifosato. Ora, é claro que a utilização de qualquer tipo de composto, de molécula química, tem que ser utilizada com observação sobre aquilo que o fabricante ele indica. E se você tiver o exagero, claro que isso pode ter alguma geração de problema. Mas no Brasil, uma crítica tem sido feita de uma maneira sem fundamentação, sem base científica, muito mais por paixão do que por qualquer outro motivo. O que tem se dito? Que o glifosato pode causar mal à população, que pode causar mal ao produtor e assim por diante. O glifosato, utilizado de maneira correta, ele garante uma produção livre de ataques de uma série de pragas, de problemas que podem atingir a lavoura e garante que a população tenha uma alimentação adequada, que se tenha produção e aí isso vai refletir tanto na cadeia agrícola quanto na cadeia do complexo carnes. E esse é um fato importante. Utilizando direito, isso não causa problema. Nós vamos ver agora uma reportagem da Annelise Nicolodi. Ela conversou com alguns especialistas lá no estado do Rio Grande do Sul para mostrar, e essa reportagem, eu sei que tem amigos, que tem família, que não são da área agro, isso é muito importante que chegue essa informação a quem não é do agro. Então, daqui a pouco, o programa vai acabar, ela vai para o YouTube. Manda o link para o seu amigo. Acompanhe a reportagem de Annelise Nicolodi. O uso do glifosato na produção de alimentos em todo o mundo tem gerado grandes discussões e levantado muitas polêmicas em diversos setores da sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com o José Domingos Teixeira, ele que é da AproSoja. Zé, tem como produzir alimentos sem usar o glifosato? Vamos olhar o histórico dessa molécula a nível mundial e vamos falar primeiro da grande contribuição que ela deu até agora. E aí nós vamos fazer um paralelo rapidinho sobre essa possível ação de quem quer que seja. Quando descoberta em 1974, ela chega no território brasileiro, principalmente com uma primeira participação no auxiliado à grande tecnologia do plantio direto, que era diminuir a gradagem, a aragem e principalmente o nosso grande vilão, erosão. O glifosato chega com amplo espectro de ação, principalmente sobre plantas daninhas, perenes, dicotiledôneas e também gramíneas, e faz com que a gente consolide, ele seja o nosso guardião do plantio direto associado com o conhecimento do produtor. Depois disso a gente evolui e chega na década de 90, final da década de 90, graças ao auxílio dessa molécula na biotecnologia. E essa biotecnologia nos dá o direito do desperdício. E quando esse desperdício acontece, é porque a biotecnologia contribui de maneira sustentável na produção de alimentos mundial, e aí o glifosato passa a ser, então, uma molécula amplamente utilizada na biotecnologia. Passa-se a década de 90 e nós chegamos no ano de 2016. Então nós andamos praticamente 45 anos desde o seu lançamento e aí começam as grandes discussões, principalmente na saúde humana desse produto e, por consequência, a gente tem o nosso grande inimigo da saúde humana, que é o câncer, aliado em algumas fontes de pesquisa linkados ao uso excessivo de glifosato e esquecemos que o glifosato ajudou a matar a fome de muita gente. Dito isso, Annelise, como engenheiro agrônomo e com responsabilidade no que a gente diz, é muito difícil nós encontrar hoje parâmetros sustentáveis aonde a gente vá criminalizar a molécula do glifosato. Por exemplo, nós podemos criminalizar qualquer ação humana, quer seja de trânsito, quer seja de estresse, quer seja de depressão, quer seja de dependência química ou alcoólica, um malefício maior para a humanidade do que o glifosato. Então, é insustentável nós tirarmos essa ferramenta dos nossos manejos e dentro da ciência agronômica nós estamos trabalhando muito efetivos para manter essa ferramenta importante de produção, porque isso impacta não só nós produtores, mas principalmente na refeição que você vai fazer amanhã de manhã.
Então, nós temos subsídios da ciência, subsídios do campo e principalmente do meio ambiente, onde a molécula do glifosato ela não deve ser proibida, tampouco trocada por alguma outra. Se nós formos para um leque de opções, a gente pergunta, a sociedade entende que nós devemos usar mais 2,4-D ou gramoxone? Ou ainda temos a opção da fome, e essa fome ela não é legal para ninguém. Pois é, Zé, a gente teve alguns episódios, né, da questão aí do glifosato ter contaminado outras culturas, né, como por exemplo a uva, a maçã. Vocês, as entidades, têm acompanhado de perto, têm feito alguma movimentação em relação a isso? Evidentemente que todas as culturas são importantes, não é só as grandes culturas de larga escala que são importantes. Nós entendemos que realmente existe aí uma reeducação do setor para as tecnologias de aplicações. E dentro das tecnologias de aplicações, sim, entra a engenharia da agronomia, entra a parte técnica e entra uma questão de obediência. Ninguém sabe tudo na vida, ninguém sabe tudo na agricultura, mas é fundamental que o produtor se aproxime do seu engenheiro agrônomo, se aproxime das entidades e se aproxime principalmente da informação e mude para a gente não ficar apenas como vilão. A nossa entidade, todas as entidades estão acompanhando de perto aqueles movimentos que realmente tem como dar um parecer e uma relevância, que não sejam movimentos ideológicos, que não sejam o não por não, que não sejam o do prejuízo, mas que sejam do bem comum. Porque antes de ser produtor e engenheiro agrônomo, eu também sou consumidor e tenho descendentes disso dentro da minha própria casa, assim como todos vocês que estão nos acompanhando. Então a nossa responsabilidade não é com a molécula do glifosato, a nossa responsabilidade é com a sustentabilidade de um setor que envolve muita ciência, que é o caso da agricultura. Tá certo, Zé. Muito obrigada pelas suas informações. Está aí, então, a opinião da AproSoja sobre o uso do glifosato. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Vocês entenderam por que eu disse? Essa reportagem da Annelise Nicolodi, com o seu entrevistado, um grande abraço a toda a população do Rio Grande do Sul, já colocando também isso. Mas é o seguinte, quem tem que assistir isso, quem tem que ver, é a população que não é ligada ao agronegócio. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque o produtor rural, ele sabe disso. Ninguém está defendendo molécula de glifosato, qualquer coisa, mas sim a sobrevivência, a produção no campo. E é a produção no campo que, quando bem utilizado, essa molécula ou qualquer outra, que faz com que a população toda ela consiga se alimentar, ela consiga fazer a aquisição desses produtos, claro que não é de graça, compra e se alimenta. Então, é essa mensagem que tem que chegar ao público em geral, por isso que eu estou dando aí essa instrução, de certo modo. Sei que tem amigos que não são do setor do agro, pega o link lá, entra no canal do Bom YouTube, pega o link, copia e manda para os seus amigos. É esse entendimento que a população precisa ter. É um entendimento de bem utilizado, isso garante que o Brasil cresça e que a produção aconteça e todo mundo se alimente.